Quero que vocês abram lá em Mateus, capítulo de número 16. Capítulo 16. Mas agora eu quero aqui falar com vocês, nessa oportunidade, sobre a atitude de Pedro em relação a Jesus. Então eu vou ler o texto sagrado que diz assim, olha só. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Meus queridos irmãos, por meio desse texto, que é o mesmo que eu vou utilizar amanhã para falar do tema que eu já falei, mas nesta oportunidade aqui eu quero fazer outro tipo de abordagem. E daí vocês aprendam também comigo aqui nessa oportunidade que a abordagem textual e aí a interpretação do texto, o ponto de vista do texto, ele pode ter tem vários assuntos dentro do mesmo texto, e isso fica comprovado aqui para nós. Desta feita, eu quero falar da atitude de Pedro, né? Não é apóstolo ainda, mas Pedro. Qual foi a atitude de Pedro? Nós temos aqui nesse texto dois momentos na vida deste homem. Um primeiro momento em que se manifesta através dele o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, ou uma revelação de Deus na vida de Pedro. E nós temos um outro momento que aí é o próprio ser humano, a carne, viu, que se manifesta ali diante de Jesus. E a lição para nós que vai ficar é a seguinte: nós temos sido levados pelo Espírito Santo do Senhor, ou nós temos sido levados pela carne, pela natureza humana. Tiago diz que a natureza humana, toda atitude humana, ela é diabólica, viu? Porque está caída. E aí, aqui no primeiro momento, vejam, quando Jesus faz a pergunta e todos respondem do ponto de vista humano, a resposta de Pedro é: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o próprio Jesus vai dizer: Tu és bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Onde está a bem-aventurança
deste homem aqui, irmãos. Quando é que nós somos bem-aventurados nesta caminhada e nessa jornada? É quando através de nós se manifesta a graça do Senhor Deus, que se manifesta a palavra de Deus. É quando nós falamos, nos comportamos, temos atitudes que são de acordo com o propósito de Deus. A única forma de haver esse comportamento, de ter essa atitude, é quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez que somos guiados por Ele, então nós andamos segundo o propósito, segundo o plano, segundo o projeto de Deus. Nós estamos fazendo as coisas de acordo com o agrado de Deus. Até aquilo que nós falamos segundo a vontade de Deus. E nós devemos sempre procurar entender qual é o projeto, qual é o plano de Deus, tanto do contexto geral de reino de Deus, quanto também daquilo que é próprio que Deus tem para cada um de nós pessoalmente. E toda a nossa palavra, toda a nossa fala, todo o nosso comportamento tem que ser adequado a esse propósito, a esse plano. E sendo assim, então nós seremos bem-aventurados na caminhada e na jornada. E do próprio Senhor Jesus, a palavra para Pedro é esta: tu és bem-aventurado, Simão Barjonas. E onde está a bem-aventurança? Porque não foi carne e sangue que revelou, que se manifestou, mas meu Pai que está nos céus. E a bem-aventurança, ela vai trazer consigo, meus irmãos, as promessas de Deus. Algo que Deus, então, Ele faz nas nossas vidas, porquanto nós andamos segundo aquilo que Ele estabeleceu, que Ele colocou para nós. Olha só, vai dizer para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, dessa forma, faz parte da igreja, está inserido na igreja, que é o corpo espiritual de Cristo. Não é uma igreja institucional. Aqui não está sendo estabelecida a igreja institucional. Isso é coisa humana. Posteriormente, isso vai acontecer em relação aqui a esta época de Mateus. Mas o que eu quero dizer é que Pedro, ele foi inserido no projeto, fez parte do projeto de Deus e tem essa promessa. E diz mais: quando você faz parte da igreja, você faz parte do projeto de Deus, então o Senhor diz: darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha a importância de nós andarmos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quero recordar com vocês um texto que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, no finalzinho do capítulo 7, os últimos versículos do capítulo 7, verso 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, quando nós andamos no Espírito, nós servimos a lei de Deus, nós cumprimos com a vontade de Deus, mas quando andamos na carne, então cumprimos com a lei do pecado. E agora você volta para Mateus, do texto que eu li com vocês, e nós vamos ver o segundo comportamento agora aqui de Pedro, seguido, irmãos. Olha só, após isto, identificado quem era Jesus, como Pedro
havia falado, guiado pelo Espírito Santo, guiado por Deus, dizendo que era o Cristo, Filho de Deus. Agora Jesus manifesta aos seus discípulos que convinha ele ir para Jerusalém, e lá em Jerusalém padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ele seria morto, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Olha agora o comportamento de Pedro. O mesmo Pedro, irmãos. Agora diz Pedro para ele: tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Vejo agora Pedro sendo usado na carne, o homem natural, o homem sem a ação do Espírito Santo de Deus na vida dele. Não havia aprendido ainda que Jesus, ele veio exatamente para esta missão, viver aqui como homem e depois sofrer e ir à cruz e morrer crucificado e ao terceiro dia ressuscitar. Já era profecia, estava já registrado nos profetas, era cumprimento da palavra de Deus, mas agora Pedro se opõe ao cumprimento da palavra de Deus. Qual que é agora o que Jesus diz a ele? Para trás de mim, Satanás. Preste atenção, quando nós andamos segundo a palavra, nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos as bênçãos, nós somos tratados como bem-aventurados. Agora, se nós deixamos o Espírito Santo à parte e nós temos comportamentos e atitudes em desacordo com as profecias, em desacordo com aquilo que Deus estabeleceu, então nós andamos apenas na carne. E andar na carne é oposição à palavra, ao propósito, ao plano de Deus. Não tem como na carne agradar a Deus. Só há um meio de agradar a Deus, é andar no Espírito, é ser cheios do Espírito, é ser guiados pelo Espírito de Deus. Agora, quando somos guiados pela carne, nos tornamos inimigos de Deus, escandalizamos a obra de Deus. Jesus disse para Pedro: você só me serve de escândalo. Olha só, para trás de mim, Satanás. Guiados pela carne, guiados pelo diabo. É forte a mensagem, não é? Então vamos vigiar, vamos tomar cuidado da nossa caminhada, tomemos cuidado com os nossos pensamentos, tomemos cuidado com as nossas palavras, tomemos cuidado com a nossa atitude e o nosso comportamento. Precisamos andar conforme a palavra de Deus, mas para tanto precisamos conhecer. Porque se não conhecer a palavra de Deus, então nós não estamos nem sabendo daquilo que nós erramos. Mas embora nós não saibamos naquilo que nós estamos errando, não deixa de ser erro. É erro do mesmo jeito. Estamos transgredindo a lei. Se conhecemos a lei e transgredimos, então nós somos transgressores aí da lei. Dessa forma, porque conhecemos e transgredimos, mas se não conhecemos a lei e transgredimos, somos culpados do mesmo jeito e da mesma forma. Por quê? Porque está aqui escrito para que nós conheçamos. Então ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Foi publicada. Isso no campo dos homens. Toda lei, ela tem o seu espaço, que ela é, então, aí anunciada, publicada, para que todos tomem conhecimento. Ninguém pode alegar desconhecimento de lei. Isso do ponto de vista humano. Agora, imagine do ponto de vista de Deus. Não pode alegar desconhecimento. O Senhor está mostrando que Jesus Cristo é o Senhor.
O Senhor está mostrando que Ele é o único, que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém volta ao Pai senão por Ele. Qualquer desconhecimento dele, você está se opondo à vontade e ao querer de Deus e está escandalizando a obra de Deus. Então, em um dado momento, anda guiado pelo Espírito, e em outro momento, guiado pela carne. Tome cuidado. Vamos tomar cuidado com essa oscilação da nossa vida. Vamos buscar estabilizar a nossa vida espiritual. Nessa época aqui, ainda discípulos, eles estavam aprendendo. Pedro está aprendendo com o Senhor. Depois da ressurreição, Jesus vai aparecer e vai dizer: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes, os irmãos sabem disso. E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus dizia: apacenta as minhas ovelhas. E após o Pentecoste, vejam, Pedro agora, cheio do Espírito Santo, começa a pregar, e a partir daí é constituído apóstolo, e então se estabiliza. A vida agora espiritual está estável. O apóstolo Paulo, agora, volte lá para o capítulo 7 de Romanos. Dou graças a Deus, verso 25, por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, eu sirvo a lei de Deus. Que entendimento? Segundo a palavra, andando segundo o Espírito. Então eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, quando eu dou espaço para a carne, eu sirvo a lei do pecado. É o pecado que me guia. Quando eu ando no Espírito, quem me guia é Deus, quem me condiciona é Deus, quem põe palavras na minha boca é Deus. Agora, quando eu ando na carne, eu sou opositor das coisas de Deus, porque o homem carnal não entende as coisas de Deus e não vai entender, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Então Jesus disse para Pedro: você só entende as coisas que são dos homens, mas não compreende as coisas de Deus. Na carne não há possibilidade de entender os propósitos de Deus, tem que ser no Espírito. Portanto, vida de oração, vida de comunhão com Deus, vida de meditação com o Senhor. E aí Paulo, no capítulo 8, verso 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se andar na carne, tem condenação. Se andar no Espírito, nenhuma condenação há. Portanto, meus queridos irmãos, fique aqui para nós essa mensagem. O que nós estamos vivendo e o que nós queremos viver. Então vamos viver segundo a graça, vamos viver guiados pelo Espírito Santo do Senhor, vamos andar conforme a vontade de Deus, porque sendo assim, nós vamos andar conforme o projeto e o plano dele, e então seremos bem-aventurados. Agora, se andar na carne, seremos condenados. Ainda temos a palavra: olha para trás de mim, Satanás, porque você só me serve de escândalo. Você não sabe nada a respeito das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. Eu creio que você quer entender das coisas de Deus, quer saber das coisas do alto. Portanto, deixe-se levar pelo Espírito Santo de Deus. Amém.